Olá pessoal, boa noite. Eu sou Cristina Long e vamos lá à nossa live de hoje. Sejam bem-vindos e hoje eu escolhi o tema rituais em todos os sentidos, né? Rituais são formas de fazer determinadas coisas e é um tema bastante interessante. Então, gente, a ideia é a gente ter uma conversa bem aberta sobre isso. Estou disponível para todos vocês para responder. Deixa aí seu comentário, sua pergunta e a gente vai conversando, tá? Então vamos lá, gente. Rituais, né? O que eu preciso saber? O que é um ritual? Ritual é um protocolo, vamos chamar assim, de como eu faço determinadas coisas. Se a gente vai para o lado da espiritualidade, que é um lado que usa-se, né, muito, é uma versão, vamos chamar assim, que usa-se muito esse nome, fala-se de rituais para criar algo, né, coisas que se cria. Então a gente faz lá um ritual, onde naquele ritual a pessoa, ela tá criando algo, tá? Mas eu quero falar um pouquinho além disso, tá? Eu não vou ensinar nenhum ritual especificamente, mas eu vou falar do que é você se colocar, se propor a fazer um ritual. Então, a gente pode também interpretar, entender que um ritual é tudo aquilo que a gente faz, né? É um procedimento para gerar um resultado. Então, inclusive, por exemplo, quem tem filhos, né? E faz determinados acontecimentos no dia a dia de uma determinada forma, aquilo não deixa de ser um ritual. Por exemplo, o ritual de colocar a mesa e depois todo mundo sentar à mesa e fazer uma refeição. Se você faz isso todo dia de uma determinada forma, isso acaba sendo um ritual, né? Gente, tá chovendo aqui, esses trovões estão que estão. Então, um ritual é esse procedimento, é um protocolo que eu crio para fazer algo. Se a gente vai pro lado da espiritualidade, boa noite, gente. Gente, façam as suas perguntas aí, tá? Nosso tema hoje é rituais, também espiritualidade, então façam as perguntas de vocês. Então, se a gente vai para a parte espiritual, a gente usa certos elementos para fazer um ritual, tá? Então vamos entender o que são esses elementos e como a gente enxerga, deve enxergar eles, né? Interpretando da forma correta. Eu não vou falar dos elementos em si, porque senão a gente teria 5 horas de conversa aqui. Então, assim, quando eu falo de um elemento, é algo que eu coloco no meu ritual, naquele momento. Então, o ritual ele pode ser visto como um momento onde eu vou fazer algo, né? Então, na hora que você cria aquele ritual, você está criando uma configuração onde aquelas coisas, aqueles elementos que você usa, ele vai ser um potencializador de uma intenção, tá? Então, é muito interessante entender isso, porque, por exemplo, quando você acende uma vela para um anjo ou para uma entidade ou algo assim, a vela, ela é um elemento que tem uma simbologia, então, por exemplo, né, da luz, da cor, de vários aspectos ali. Essa simbologia é como se fosse um jeito de você representar algo, tá? Mas a sua intenção sempre é a que vale, né, gente? Eu venho falando para vocês muito que o mundo espiritual não precisa dessas muletas, que são muletas nossas. Então, por exemplo, quando a pessoa, quem gosta de muitos rituais e faz toda aquela coisa ritualística, muito detalhada e pega muitos elementos para fazer aquilo, quem gosta disso interpreta, na verdade é uma interpretação de que certas coisas têm certos poderes, tá? Então, o que a gente precisa entender? Certas coisas têm certos poderes? Tem, mas a intenção que eu coloco naquilo que vai tornar aquilo realmente poderoso ou não, tá? Então, se alguém fala para eu usar um símbolo, né, e eu só uso porque alguém mandou ou porque, sei lá, eu decidi, mas sem ter colocado a minha força naquilo, aquilo torna-se simplesmente uma muleta
uma muleta, né? Não amuleta, uma muleta, que não vai servir para muita coisa. Agora, se eu boto fé naquilo, se eu boto uma intenção, se eu boto uma energia naquilo, aquilo potencializado já uma simbologia que existe em algo, mais toda a força, por exemplo, se for uma pedra, aí aquilo acaba sendo como se fosse um combustível para que eu consiga algo, tá? Então, esse é um tema que a gente precisa entender para a gente poder compreender principalmente que no dia a dia a gente não precisa de nada disso, a gente precisa simplesmente as coisas que vão funcionar, que tenha muito mais a ver com as coisas que você faz, as ações que você faz, e não o que você usa nas ações. Então, por exemplo, se você for para um lugar caminhar, né, o que vai fazer uma estrutura ali, uma mudança acontecer, é o fato da sua ação. Você está lá caminhando por um determinado período de tempo, não é o tênis que você está usando que vai fazer o efeito, entendem? É mais ou menos isso. Então, o caminhar, se a gente falar de uma metáfora, ele tem a ver com um ritual. Então, o ritual, eu vou caminhar por 20 minutos, né? Agora, se eu vou consciente fazendo aquilo, as chances daquilo dar mais certo, elas aumentam, potencializam muito. Por quê? Porque existe a intenção por trás. Então, eu quis trazer esse tema para vocês, para a gente entender como a nossa intenção, a nossa visão, a nossa energia, a nossa interpretação sobre qualquer fato cria poder, tá? E quando eu falo poder, eu estou falando de um poder de criação, um poder de transformação, um poder que vai muito além, né? E quando você começa a manipular esse poder, que é um poder seu, você consegue coisas muito interessantes na sua vida. Então, eu quero trazer esse tema para vocês aqui hoje. Então, gente, boa noite para quem está entrando na nossa live. Hoje nós vamos falar dos rituais, né? Das intenções que a gente coloca nas coisas que a gente usa, nos poderes que a gente coloca nas coisas que a gente usa, tá? E essa é uma live no geral que fala sobre espiritualidade. Para quem está chegando aí, podem fazer qualquer pergunta sobre espiritualidade que eu vou respondendo. Não precisa ser só este tema. Lembrando, gente, que eu super agradeço se vocês puderem compartilhar para outras pessoas, para que elas também tenham a possibilidade, né? Tenham a possibilidade de participar. Então, deixa eu ver aqui se o pessoal, alguém escreveu alguma pergunta. Boa noite, pessoal. Não, ninguém fez pergunta. O pessoal tá dando boa noite para todo mundo, então sejam super bem-vindos. O barulho da chuva tá atrapalhando vocês? Porque se estiver atrapalhando, eu vou fechar a porta. Bom, me falem aí. Então vamos lá, gente. A intenção de algo tem a ver com o olhar que eu coloco sobre aquilo, junto com o que eu interpreto daquilo. É por isso que algumas coisas, elas têm poder neutro, mas quando alguém coloca uma intenção naquilo, acho que eu vou fechar um pouquinho, o que que acontece? A intenção, ela transforma algo, tá? Então, peraí, gente. Dá uma abafada no som. Choveu muito aqui em São Paulo, não sei, não são todos de São Paulo, né? Mas agora há pouco choveu muito, eu estava atendendo o meu cliente e caiu o mundo literalmente. Então vamos lá. A intenção, ela é mais importante do que tudo. Então, por exemplo, alguém que faz algo ruim para alguém, mas não teve a intenção de fazer algo ruim, algo simplesmente aconteceu, a pessoa não percebeu ou algo assim, a força daquilo, ela é muito menor de quando uma outra pessoa na mesma situação faz aquilo com a intenção de, por exemplo, ter um resultado, provocar algo ou conseguir algo, tá? Então, quando a gente fala em rituais, nós precisamos entender o seguinte, que a minha força, ela vem dessa interpretação. Se eu acredito que, por exemplo, eu tô com uma pedra aqui, ó, por exemplo, essa é uma pedra, né? Que é uma pedra que faz uma transformação, uma transmutação de energia.
né? Ela tem essa propriedade, tá? Independente de qualquer coisa. Então, o que acontece com essa pedra? Eu sabendo que ela tem essa propriedade, que ela tem ela faz esse trabalho, essa pedra especificamente, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma intenção nela. Se eu colocar uma intenção nela, por exemplo, se eu pego a foto de um filho meu, que talvez tenha alguma questão, e aí eu seguro essa pedra, né, eu tô colocando uma intenção, e imagino que essa pedra, ela vai se ligar ao meu filho, eu boto essa pedra perto da foto dele, tá? E essa pedra vai mandar energia para ele. Eu tenho essa intenção, eu estou comandando essa intenção e eu acredito naquilo, é uma crença. Então, é muito provável que aconteça isso, porque a nossa mente está ligada ao todo, tá? Agora, se simplesmente uma outra pessoa pega essa pedra, ela não sabe para que essa pedra, né, serve. Então, o que acontece? Ela vai ficar neutra. Ela vai ser uma pedra que vai ser usada como enfeite, ou como algo que segura peso. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Porque a intenção que é o X da questão. Então, por exemplo, quando vocês querem mudar algo na vida de vocês, vocês precisam, em primeiro lugar, aprender a interpretar o que precisa acontecer de mudança. Se você não interpretar o que precisa acontecer de mudança, você não vai chegar no ponto onde você vai entender realmente qual o primeiro passo que você tem que dar, a primeira pedrinha, o primeiro momento que você tem que mexer, ou a primeira coisa que vocês têm que mexer, tá? Então, quando a gente olha para nossa vida, e eu convido vocês aí a fazerem isso agora, quando a gente olha para nossa vida, a gente precisa interpretar isso. O que na minha vida agora, que se eu mexer, né, com intenção de fazer uma mudança, eu vou ter realmente um resultado. Então, eu vou dar um exemplo. Se você percebe que você deveria fazer um monte de coisa e não faz porque você tem preguiça. Esse é um exemplo. Então, eu delimitei um motivo, né? Então, eu tenho lá, o motivo é a preguiça. Então, eu acredito naquilo, tá? Se você deixar aquilo bem claro, bem interpretado, ou seja, é isso, e você ter a intenção de mudar, você vai ter que criar um novo ritual, uma nova forma de fazer as coisas na sua vida. Gente, eu vou abrir de novo porque começa a ficar quente. Uma nova forma de fazer as coisas na sua vida que vai criar um resultado bem específico, entendem? Então, é muito interessante, porque as pessoas, eu vejo muitas pessoas me fazendo o seguinte tipo de pergunta: tal pessoa fez algo pra mim, fez uma macumba, fez não sei o que lá das quantas, e a sua interpretação é que a pessoa tem esse poder, você está acreditando que a pessoa tem esse poder. Outra interpretação é o seguinte: você está acreditando que aquilo que a pessoa está fazendo vai te derrubar. Você está nessa interpretação. Se você tiver nessa interpretação, qualquer coisa que começa a acontecer na sua vida, você já tem certeza que é por causa daquilo. Então você dá força para aquilo, você se liga àquilo, tá? Agora, se você interpreta que tal pessoa que fez algo para você não tem força nem para ela, que senão faria para a vida dela, né? Se você interpreta que a pessoa não sabe o que está falando ou o que está fazendo, o que acontece? Aquilo não tem força, tá? Então, aí você pode intencionalmente mudar aquela energia, aquela situação, tá bom, gente? Vejam se eu tô clara, talvez para alguns de vocês seja confuso, eu posso explicar de outro jeito. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Boa noite. Isso. A Maria falou assim: Cris, você quis dizer que o que vale é a intenção com que fazemos o ritual. Sim. Sabe por quê, gente? Vamos pensar numa coisa bem racional. Se não tivesse a questão da intenção, se eu comprasse um amuleto, um objeto de sorte, uma vela específica, sei lá, colorida, imantada, com não sei o que lá das quantas, e trouxesse isso para minha casa, né? O que aconteceria? Aquilo faria uma transformação sozinha. Eu não precisaria de nada.
Né? Eu tive um cliente uma vez que chegou e falou assim, Cris, eu comprei, ele foi num lugar, e aí a pessoa falou para ele que ele precisava se limpar e fazer um monte de coisa, e a pessoa falou que ele tinha que comprar uma vela em uns banhos específicos. Mas a tal da vela que ele falou era uma vela bem específica, de uma cor específica, emantada com não sei o que lá das quantas. Eu sei que a vela custou caríssima, sabe? Então ela tinha lá um segredo. O que aconteceu? Nada. Ele comprou, ele trouxe aquilo, ele não soube interpretar o que estava acontecendo na vida dele, ele não soube interpretar como ele teria que sair daquilo, ele não soube distinguir se o que estava acontecendo de ruim na vida dele, né, aquela coisa, aquele problema que ele estava enxergando como problema, ele não soube interpretar se aquilo era emocional, se aquilo era comportamental, se aquilo era espiritual. Não, ele simplesmente acreditou que era algo energético, espiritual. Então o que aconteceu? Ele acreditou naquilo, trouxe aquilo e não aconteceu nada. Entende, gente? Então, por que eu tô falando disso? Porque a gente tem que parar com essa mania de achar que tudo tem poder sobre a gente, que as pessoas têm poder sobre a gente, que coisas têm poder sobre a gente, porque as coisas não têm poder sobre a gente. Nós que temos na verdade, a intenção de dar esse poder para as pessoas, para as coisas, para as situações. Entendem, gente? A gente tem que parar com isso. A gente tem que ser mais realista, menos emocional e mais realista, menos medroso, medrosa, mais realista, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém que fez outra pergunta. O Cláudio tá falando, Cris, a minha dúvida é, quando desejo energia boa a uma pessoa, como ela recebe essa energia? Tem alguma coisa com sonhos bons? Gente, quando a gente deseja de coração, né? Porque aí envolve a energia do coração, que é a energia crística, a energia divina. Quando eu realmente olho para uma pessoa e eu de verdade, através do meu coração, eu desejo uma coisa boa, aquele desejo, ele tem uma qualidade, né, vamos chamar assim, energética, que acaba emantando a pessoa, tá? Então, o que acontece? O fato de eu desejar pode fazer uma mudança no outro se eu tiver a força de fazer isso. Então, vamos lá. Então, eu desejo, só desejar não vai fazer nada. Mas, se eu souber como intencionar algo, como conduzir a energia, e aí já envolve um monte de outros fatores, aí eu posso começar a ter poder sobre o outro, tá? Até um certo ponto, não é poder, é assim, eu posso afetar um pouco o outro, não é ter poder, tá, gente? Então, se a gente fala assim, por exemplo, em magos, são pouquíssimos que existem de verdade. Por quê? Porque o resto é tudo não real, entende? É tudo pessoas que fazem uma coisa que vai até o teto só, não passa do teto. Por quê? Porque a pessoa não sabe usar essa condução energética, a intenção, ela não entende um monte de coisa, mas aí acredita ali numa coisa que tá na frente dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, né? Por quê? Porque o mais importante sempre é essa intenção, tá? Então, respondendo de novo pro Cláudio, se você desejar uma coisa boa pra pessoa, isso é bom pra você e é bom pra pessoa, tá? Agora, se vai ter um resultado na pessoa, depende de vários fatores. Depende do quanto a pessoa está receptiva, do quanto a sua intenção teve a força condutora, né? Aí vai para a parte energética, aí envolve muita coisa. Depende de várias coisas, tá? Mas é bom. Agora, vamos supor ao contrário, né? Alguém deseja algo ruim numa hora da raiva. Aquela intenção, aquele desejo, não necessariamente não chega até ali na outra pessoa. Por quê? Porque só chega se a pessoa estiver num nível energético curto, num nível energético onde ela tá com a imunidade espiritual dela baixa, e aí, ou se ela for muito sensível, então ela vai captar alguma coisa, tá? Essa captação de alguma coisa, de uma energia, de uma sensação, vai fazer a pessoa dar uma balançada. Agora, se a pessoa tem
essa destreza em observar o que aconteceu, ela se limpa rapidamente, tá? Então, gente, não se preocupem com essas coisas nesse nível. A gente tem que simplesmente entender o que eu faço para mudar a minha vida, o que eu faço para melhorar a minha vida. E a grande maioria das respostas certas em relação a isso tem a ver com as ações que nós vamos tomar na vida, com aquilo que eu vou fazer da minha parte, com aquilo que eu vou criar, com a intenção de criar algo, né? Então, se eu, por exemplo, tenho a intenção de fazer uma mudança na minha vida, eu vou precisar criar um ritual, que esse ritual, ele é um procedimento que eu vou fazer ali na grande maioria das vezes diário em relação à criação de algo novo, né? Eu vou criar um novo hábito. Criando esse novo hábito, o que acontece? Eu vou ter ali uma diferença. Deixa eu ver aqui se ficou mais escuro. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. A Andrea está perguntando o seguinte: estes objetos que têm energia, esses objetos têm energia que seria despertada por nós? Perfeito, é uma boa colocação isso. Nós entramos em uma sintonia com esses objetos, mais ou menos isso. Perfeito, Andrea. De repente vem um monte de chuva aqui. Deixa eu fechar de novo, porque senão o barulho fica ruim. Perfeito, ela soube colocar com as palavras certas ali. Sim, então o potencial de algo, ele existe de forma neutra, né? O que eu faço com aquele potencial vai criar, a intenção que eu coloco, cria a força propulsora para alcançar algo. Então é bem isso, ela falou, então, ela escreveu assim, então nós entramos em sintonia com este objeto. O que ela quis dizer com entrar em sintonia é o seguinte: eu coloco a intenção de usar aquela força que aquele símbolo, aquela energia, aquele algo tem, e eu direciono essa energia, tá? O direcionamento, ele é feito único e exclusivamente, em primeiro lugar, com a intenção, claro, com a sabedoria do como fazer isso, e com a força energética. Então, a força energética, ela não é necessariamente do objeto ou da coisa. A força energética tem a ver com a nossa ligação com o outro lado do objetivo, né? Então, vamos supor que, sei lá, eu tenho um objeto que é um objeto de prosperidade, um gráfico, por exemplo. Eu vou pegar para vocês verem aqui um gráfico de radiestesia que eu uso muito. Pera aí, só um minutinho, um segundinho. Ó, esse aqui é um gráfico radiestésico, tá? É um objeto, não deixa ser um objeto, tá? Esse gráfico radiestésico, esse aqui chama trígono, especificamente, né? Ele potencializa energia que é colocada com a intenção. Então, se eu colocar isso lá em cima da minha mesa, deixar ele lá de enfeite, não vai acontecer nada. Se eu, que sei mover a energia, né? Porque eu aprendi e tudo mais, pego esse gráfico, boto foto de alguém ali no meio, foto pequenininha, né? Pego um pêndulo, movo a energia já com a intenção, com um pensamento, já imaginando aquela pessoa recebendo essa emantação. Aí eu tô ativando esse gráfico e eu ativo os dois lados, né? Eu ativo o gráfico em relação à pessoa, eu tô ligando a pessoa energeticamente aquilo, entende? E aí vai funcionar. Claro que isso aqui, como é um gráfico, ele funciona por algumas horas. Se eu não ativar lá o tempo todo de novo, seja com pêndulo, seja com a minha mente, eu posso imaginar um tubo de luz. Gente, tem milhões de formas de fazer isso. Se eu não faço isso com essa intenção, não vai funcionar. Então vocês não precisam ter medo que alguém tá fazendo uma coisa pra vocês. Por quê? Porque dificilmente as pessoas sabem de verdade fazer. Gente, se realmente fosse uma coisa fácil, os macumbeiros que existem por aí, modo de dizer, tá? Eles seriam milionários.
Entende? Eles fariam coisas assim, que aí a pessoa resolve uma questão, aí daqui a pouco ela quer resolver outra, ela volta lá, e aí a vida da pessoa se transforma, inclusive da própria pessoa que faz aquilo. Né? Então os verdadeiros magos, as verdadeiras pessoas que sabem mexer, elas fazem transformações. Então é bem legal vocês observarem se a pessoa faz transformação na própria vida. Entende? Então não adianta vocês terem medo de uma pessoa que não faz transformação em lugar nenhum. É bobeira, entende? É uma coisa que não serve pra nada, só respinga, tá? Então é isso que eu queria falar sobre ritual, para que vocês entendam que a intenção, esse poder da intenção, é um poder preciosíssimo. Gente, façam perguntas, tá? A gente está falando hoje sobre rituais, mas as perguntas podem ser feitas relacionadas à espiritualidade no geral. E eu peço, por favor, se vocês puderem compartilhar, para que outras pessoas também possam participar, conheçam o nosso trabalho, a nossa live que está bem bacana, as conversas bem bacanas. Não liguem não que eu estou me enxugando, porque tá calor aqui, né? Se eu ligar o ventilador vai fazer barulho, tá já um super barulho lá fora, que tá chovendo muito aqui em São Paulo. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá chovendo muito, 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 muito mesmo. Dá até... a gente fica até com o pé atrás de tanta chuva. Bom, vamos lá ver o seguinte. Então, a Maria tá perguntando o seguinte, perfeito, Maria, perfeita pergunta. Eu tenho uma amiga que precisa de muita energia, como posso ajudá-la? Bom, vamos lá. A intenção de ajudar, ela é maravilhosa, né? Se eu não sei fazer a ajuda da forma correta, ela vai ser uma ajuda paliativa, tá? Agora, eu vou te ensinar uma coisa que super funciona, que é maravilhosa e que é super simples de fazer e não tem nenhum perigo de você fazer fazer errado em relação a isso, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai imaginar a sua amiga na sua frente, feliz e iluminada, tá? Então imagine como se ela tivesse uma aura iluminada, como se ela tivesse como se fosse um clarão, tá? E sorrindo, imagine ela sorrindo, isso é muito importante. Então se toda vez que você pensar na sua amiga, você imaginar ela sorrindo e feliz, e você mantiver dentro do seu coração, Maria, uma intenção de que ela esteja feliz, de que ela resolva as questões, não tenta entrar com ladainhas na sua cabeça, não, ou pensar no problema dela, porque daí você está puxando uma energia que não vai ajudá-la, né? Acaba atrapalhando. Então imagine a pessoa feliz. Imaginar a pessoa feliz, alegre e iluminada, energeticamente falando, vai chegar até a pessoa, tá? E aí você tem que fazer isso constantemente. Aí dá pra ajudar a pessoa dessa forma. Deixa eu ver aqui, a Mary tá perguntando assim, como quebrar uma magia? Se eu sentir que tem uma magia feita por alguém, como devo tirar isso? Então, você sabe que a maioria das pessoas acha que alguém fez algo para elas, ou porque existe uma intenção negativa contra. Na grande maioria dos casos, não é nada disso. É porque a gente tem uma mania, muitas vezes, de acreditar que... É mais fácil, né, de acreditar que a minha vida não anda porque alguém está me atrapalhando, porque alguém está com inveja, porque alguém está fazendo algo. Então é uma muleta para mim, emocionalmente falando, entende? Eu acabo interpretando dessa forma, às vezes é cômodo, é conveniente, porque eu interpreto dessa forma, então é como se fosse uma justificativa, e aí eu não faço mais nada do que eu tenho que fazer. Então, não sei se esse é o seu caso, tá, Meire? Eu só estou colocando aqui como exemplo. Então, o que a gente tem que fazer se a gente tiver uma informação, alguém falou que alguém fez algo pra mim, ou eu senti. Faz mais ou menos o que eu falei em relação a Maria aí, que ela falou de como ajudar a amiga dela. O que você tem que fazer? Iluminar energeticamente a situação.
Então você pode, por exemplo, nesse caso, se imaginar iluminada, se imaginar numa luz violeta, tá? Se imaginar protegida nessa luz. Você pode também imaginar os seus familiares, a sua casa, o seu cachorro, o seu gato, o seu passarinho, suas plantas, o que for, tudo que for seu, você imagine nessa luz. Desculpe, imagina nesta luz. Aí você quebra isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu ponho uma intenção de iluminar algo, aquela propriedade da iluminação, energeticamente falando, traz uma certa transformação. Então é assim que a gente tem que fazer, a gente só bota a luz. Ao invés de ficar pensando, a pessoa fez algo, eu senti que tem alguém que tá me atrapalhando, aí você entra numa defensiva, entra numa guerra emocional com você mesma ou com a situação, com a pessoa. Aí o que acontece? Emocionalmente você decai, você acaba focando todo o seu tempo nisso, ao invés de fazer coisas, ações concretas que vão fazer sua vida melhorar, mudar. E aí você dá poder para aquilo. Isso é dar poder para aquilo. E quando você dá poder para aquilo, você está presa àquilo. Quando eu ouço uma coisa dessa, e se eu sei se aquilo é fato ou não, eu nunca vou saber de verdade, né? Eu boto luz, né? Gente, botem luz, coloquem luz. Imaginem as situações, as pessoas queridas, iluminadas nessa proteção e sempre sorrindo, sempre felizes, tá? Se você faz isso, você automaticamente cria uma aura protetora na situação ou na pessoa, tá? Então, outra coisa que vocês podem fazer é imaginar entre as palmas das mãos de vocês, bem pequenininhas, as pessoas que vocês amam ou as pessoas que vocês querem proteger. Então você imagina ali essas pessoas, você pode fechar os olhos e imaginar essa aura iluminada. Aí, se você tem conhecimento das luzes, dos raios que trabalham com as energias, então a gente tem o raio violeta, que trabalha com a transformação. Nós temos o raio azul, que tem a ver com proteção. Nós temos o raio amarelo, que trabalha também com proteção, mas trabalha bastante com a parte comunicativa, comunicação no geral, né? Criatividade. Então, se você souber usar, usa. Nunca usem cores escuras, cores opacas, cores fortes, tá? E na dúvida, usa o branco. Na dúvida, usa sempre o branco, tá? A pessoa tá mal de saúde, você imagina ela ali numa luz verde brilhante, tá? Esse verde vai trabalhar a propriedade da sua intenção, né, ligada a algo ali, vai trabalhar essa pessoa, vai ligar a pessoa a uma energia que tem a ver com saúde. Aí você pode ajudar. Mas não é só isso que vai mudar a vida da pessoa, né, gente? O que vai mudar é a ação. Então, se a pessoa está doente, ela tem que mudar a alimentação dela, ela tem que mudar tudo em relação àquilo. Porque se ela continua fazendo do mesmo jeito, ela vai continuar com o mesmo resultado, né? Isso não existe milagre. Né? Existem ações que fazem as mudanças acontecerem. Entendeu, gente? Deixa eu ver aqui. Então, a Andréa falou que ela emana água, né? Quando ela fala emanar, ela põe a intenção ali na água e coloca água, a cor na água, né? Ou a intenção. Funciona? Funciona. Né? Funciona, é bem bacana. Mas não é isso que faz a grande transformação. Isso aí é um plus, gente. Dá uma boa ajuda, tá? Mas não tem esse poder todo como a gente imagina. Senão a nossa vida estaria totalmente transformada com essas coisas, né? A Sátia tá falando assim, que ela imagina uma luz azul à volta dela e da família. Perfeito, proteção, né? O azul, ele protege. Oi, Vivi. Então, gente, essa intenção é o mais importante, tá? Se eu tenho a intenção, junto com a minha intenção eu boto a minha energia. Se não tem a intenção, é uma coisa neutra. Não tem a energia.
Aqui tá um monte de chuva. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu moro num bairro, gente, super arborizado. Quando acontecem essas chuvas, no dia seguinte tem um monte de galho que caiu no chão, tem árvore que caiu no chão. A gente chegou a ficar muitas vezes sem luz, porque às vezes um galho cai, enfim. Por isso que eu tô olhando só pra ver se não tá tudo certinho, né? Estão vendo aí, né, os raios. Vou ensinar uma coisa pra vocês. A chuva, ela é algo divino, né? Ela limpa, né? Ela tem uma simbologia, né? Além de refrescar, de cuidar das plantas e tudo mais, ela tem uma simbologia de lavar, certo? De lavar. Quando eu, por exemplo, faço um ritual, né? Onde eu uso o meu pêndulo, então eu vou direcionar algo que eu preciso limpar, muitas vezes na chuva, eu faço na chuva isso. Então eu imagino que toda essa força, eu me ligo a essa força da chuva, né? E eu imagino que toda aquela força da chuva tá limpando algo, tá limpando uma situação. Então aí eu simplesmente imagino isso, né? Limpando, por exemplo, o medo de alguém, lavando alguma coisa. E aí, gente, funciona, que é maravilhoso. Eu simplesmente me conecto com isso, entendeu? E aí agora eu pensei especificamente numa pessoa e vou limpando. Então eu tô usando aqui um pêndulo, ó, tá? Então, essa intenção junta com o conhecimento, por exemplo, de uma simbologia, de uma questão da natureza, ela vai te trazer um certo poder, mas lembrando que é um poder até um certo ponto, tá? Então a gente não tem que ter medo achando que certas coisas vão nos derrubar, porque não derruba não, gente, tá? Não, assim, é raro. Não tô falando que isso não exista, existe. Não tô falando que não existam pessoas poderosas por aí, tem sim, mas é uma em cada, sei lá, 1000 pessoas, né? Que tem realmente esse conhecimento pra mexer com os elementos a ponto de usar os elementos, as coisas, junto com a intenção. Além de ter a força que leva isso, né? Que senão a coisa fica só ali, tá? Então é todo um esquema bem específico para fazer isso. Então é bem interessante. Gente, façam as suas perguntas. Eu super agradeço se vocês puderem compartilhar com outras pessoas. Esse é um tema bem bacana, né? Tá todo mundo quietinho hoje, aí tá todo mundo só me ouvindo. Mas façam as suas perguntas, porque a ideia é a gente justamente fazer essa interação, né? Essa ideia de que o conhecimento, quando a gente vai adquirindo, a gente deixa de ser ignorante e passa a ser uma pessoa sábia, né? A sabedoria, ela tem a ver com o acúmulo, não o acúmulo, mas o carregar de conhecimentos, né, históricos, onde a pessoa vai entendendo como as coisas funcionam e vai literalmente usando isso a seu favor. Então é essa a ideia, você usar a seu favor a sua intenção, tá? Quando eu faço uma coisa, por exemplo, que eu vou ensinar pra vocês agora, você lava a louça e você tá com uma coisa lá incrustada numa panela, se você bota a intenção, isso é um ritual bem legal de fazer, gente. Você tá limpando a sua impaciência, ou você tá limpando o seu medo, ou o medo do seu filho, ou alguma coisa assim. Então você se conecta com aqueles elementos, a água, o sabão, a buchinha, e aí você está intencionalmente ligada àquilo, e aquilo representa algo que você quer mudar ou limpar. Então esse ritual faz com que aquilo se limpe de verdade. É muito legal isso. Eu faço isso quando eu varro o chão, quando eu lavo louça, quando eu faço alguma organização. Então se eu vou organizar, por exemplo, uma parte, um armário, né? Eu também me ligo a uma organização que tem a ver com a minha vida. Então eu olho para aquele armário e penso, o que ele está representando na minha vida hoje? E aí, com essa intenção, com essa representação, eu limpo, eu organizo, eu reorganizo, e aí aquela intenção, ela cria uma força que acaba tendo uma repercussão em mim.
Então isso é muito legal, gente. Lavem panela, lavem o chão, organizem as coisas com intenção. Isso também vai trazer muito poder pessoal e poder do momento. Sabe aquela coisa de você estar no momento presente? De você não estar com a sua mente viajando, pensando numa coisa que ainda não aconteceu, ou estar no passado, né, nostalgicamente pensando numa coisa que já aconteceu e você fica remoendo na sua mente. Não, se você está ali com essa intenção deliberada de fazer algo naquele momento, você está totalmente no seu presente. Isso é muito legal, dá para criar muita coisa assim. Deixa eu ver aqui. O Luiz está falando assim, nada acontece por acaso, a chuva serviu para aprendermos mais uma coisa. É verdade. Gente, sempre chuva, eu imagino, né, tá? Eu penso nos meus clientes e às vezes numa pessoa e limpo, tá? Eu aproveito essa força da natureza. Como eu trabalho muito com os anjos, nessas horas eu chamo o anjo que tem a ver com a chuva também, né? Ele tem até um nome específico, mas são muitos nomes, eu não decorei esses nomes todos, mas eu sei que existe um anjo que trabalha com a força da natureza, da chuva especificamente. Então eu chamo o meu anjo da guarda e peço para ele fazer contato com esse anjo. E aí é uma força a mais que eu posso ter naquele momento, né, ritualisticamente falando, para limpar algo. Então é bem legal. Deixa eu ver aqui, a Viviane está falando o seguinte: o que fazer quando sabemos que um determinado lugar que você terá que entrar é pesado energeticamente? Perfeito. Você pode jogar luz energeticamente falando, você pode, antes talvez, se proteger. Então, uma coisa que vocês podem fazer, que eu vou ensinar agora, que é um pequeno ritual, é fazer um triângulo com a ponta para cima, em volta do umbigo de vocês, com caneta vermelha esferográfica. Então fica desenhado, literalmente. Por quê? Porque acima do umbigo, nesse chakra, é por onde entra toda a energia que vem de fora. Então, se eu adentro um ambiente, tudo que tiver ali vai fazer uma interação energética comigo, e essa interação energética começa sendo feita por este chakra. Se eu fecho esse chakra, então eu posso fazer esse triângulo com esferográfica vermelha, né, desenho ele, posso fechar com uma moeda, com esparadrapo, posso simplesmente cruzar os braços assim, ó, onde, se eu tô num ambiente que tá pesado, cruzem, gente, cruzem os braços, as pernas, se você puder, você se fecha um pouco, não toda, para energia, aí você dá uma certa protegida. Agora, se o ambiente for muito pesado, você não tem muito o que fazer, você vai ser afetada. Só que você pode, assim que você sair de lá, se imaginar sendo banhada numa luz violeta. Você pode nessa hora chamar o seu anjo da guarda. Você pode fazer rituais do tipo onde você está tirando a energia de você, como se estiver jogando assim pro chão, tá? Tem muitos jeitos de fazer, ó. Eu tô com essa intenção, eu tô tirando tudo que não é meu, que grudou em mim, tô jogando pro chão, tá? E essa é uma das formas, algumas das formas de fazer isso. Então, a Andrea falou que adora fazer essas faxinas, né, que eu falei. Você limpa ali a louça com a intenção de limpar algo na sua vida, de resolver algo na sua vida, né? E aí, aquela intenção, gente, faz uma mágica, é interessantíssimo, a Eri tá falando assim: Cris, peraí, deixa o trovão falar. Cris, eu sempre tenho a intenção e me concentro, mas não consigo visualizar as cores especificamente. Não precisa visualizar, pensa na cor, pensa no violeta, você já está ativando, tá? As cores especificamente nas quais estou pensando. Não sei se faço da maneira errada ou se dessa forma também serve através... Deixa eu abrir aqui. Através apenas da intenção. Sim, serve através da intenção. Então você pensa na luz violeta, por exemplo, e o pensar na luz violeta é como se você ligasse um botão a ela. Ligasse ali um fio condutor, tá? Agora, não se preocupe, Ellen, em ver.
porque talvez você não tenha o canal do terceiro olho aberto, você às vezes tem um canal que tem a ver mais com a audição, com o tato, né, com a percepção energética, outros canais, tá? Então, gente, tá que tá essa chuva, vixe Maria. Então não se preocupem em ver, tá? O mais importante é a intenção vem em primeiro lugar, tá? A Mona Lisa, isso é legal fazer com criança, inclusive, viu, Mona Lisa, que você falou outro dia que você tem filhos, né? Você pega a água, tá? E aí a água, você vai botar uma intenção. Então você pode fazer de várias formas. Você pode botar suas mãos, tá? Imaginar que, vamos supor que você queira proteção. Você pode fazer várias formas, tá? Vou te ensinar duas formas. Você pode botar a sua mão em cima da água, com um copo destampado, e você pode imaginar que lá de cima do universo, lá além do planeta Terra, tá vindo um tubo de luz azul, tá? Que se conecta com você, sai pelas suas mãos e passa essa intenção, essa energia para a água. E aí aquela água fica imantada com essa intenção, tá? E aí você pode tomar ou dar para uma criança, tomar, por exemplo. Mas aí você tem que falar para o seu filho, olha, a mamãe, essa criança tá com medo. Aí você fala assim, olha, vamos pedir, por exemplo, para o seu anjo da guarda resolver o seu medo. Então você pode nessa hora pegar o copo d'água, pode fazer isso com o seu filho inclusive, e pedir para o seu anjo, né, pode falar em voz alta, falar, anjo, proteja tal pessoa. Aí você imagina esse tubo de luz, né? Pode ser um tubo de luz branco, nesse caso, pode ser um tubo de luz, se for para transformar qualquer coisa, qualquer medo, usa em violeta, tá? Tem várias outras cores, mas o violeta, o azul, o dourado, o branco e o verde são as cores mais utilizadas, tá? A gente pode fazer inclusive uma live só disso, gente, dessa cromática das cores, que é muito interessante, da propriedade energética delas, né? Tem a propriedade em outros sentidos também, mas estou falando da propriedade energética. E aí você põe essa intenção, tá? Poderia ser também de você pegar uma pedra, né? Então essa aqui, por exemplo, é uma pedra que trabalha com a transformação. Eu já vou lembrar o nome dela, tá, gente? Tá tem tanta pedra aqui que... Enfim, mas essa aqui é uma pedra que ela limpa, assim como a ametista. Então eu posso também, se a pedra estiver limpinha, eu posso colocá-la dentro do copo d'água, tá? E aí eu me conecto, penso na pedra, né? E peço para ela uma troca. Então eu agradeço por ela estar ali, né? Porque ela é como se fosse um objeto vivo. E aí eu peço para ela imantar aquela água com aquela pedra. Depois eu tiro ela e bebo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de rituais do tipo, você precisa estudar, você bota um copo de água do lado da sua cama, né? E você diz pra você antes de dormir, super funciona, que o conhecimento que você precisa vai ser colocado durante o seu sono. Aí você faz isso com uma intenção específica para isso na água. E aí de manhã você toma a água. Tem vários rituais assim, gente. Se vocês procurarem, é muito, muito interessante. Lembrando que se vocês acharem uma coisa muito esquisita, pesquisem, não façam só porque alguém está falando, porque está escrito. Mas se for uma coisa que tem uma intenção a princípio neutra, que você não vê nenhum perigo, tá tudo certo, né? Só não vai botar uma coisa na água que você não sabe para que serve. Isso não, tá, gente? Vocês têm que ter certeza de que vocês estão fazendo uma coisa que é saudável, né? Uma coisa que não vai bagunçar vocês. Boa noite, gente. Gente, nós estamos falando de rituais, de energia hoje, é um papo bem bacana. Eu super agradeço se vocês puderem compartilhar para que outras pessoas também possam fazer as suas perguntas, possam participar sempre das nossas lives. A Ellie está falando assim, nossa, Cris, a live está maravilhosa e o som está incrível, adoro o som da chuva. Então vocês estão ouvindo a chuva, gente? Então tá bom.
A chuva... Ah, você é de Barretos. Ela falou que aqui em Barretos tá um calorão. Barretos eu passei por lá uma vez só, mas não me lembro de Barretos. Eu sei que é perto de São Paulo, né? Enfim. Gente, então vamos lá. Essa intenção sempre é o que cria, tá? Agora, o que faz a intenção ficar maior, mais poderosa é o conhecimento, né? Porque não adianta eu ter uma intenção, a não ser quando a intenção ela tem um poder do coração. O poder do coração é um poder que ele é puro. Então, se eu desejar com todo o amor do mundo que uma pessoa fique bem, aquela intenção, ela tem um poder já por si só muito grande, porque vai com o poder do coração, não é um poder racional, entende? Quando é um poder só racional, não é na verdade poder, né? É só uma intenção racional. Quando vai junto com o coração, com uma conexão, funciona. Então, se eu pego a pedra e boto dentro de um copo e eu me conecto com a energia mineral, né, da pedra, né, como um objeto vivo e assim, sentindo gratidão por eu ter essa pedra, me sentindo, não é honrada, tem uma palavra para isso, peraí. Bom, esqueci a palavra agora. Sentindo essa troca, então aquilo ganha muito poder, entende? Porque eu estou ativando do jeito certo. Então é assim que funciona. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. A Luqueri está falando que caiu bem esse tema hoje. Meu filho acordou com febre. Já estou emanando cor violeta e verde nele e na casa. Perfeito, perfeito, exatamente. O que você pode fazer também... Que idade ele tem? Eu acho que ele é grande já, né? Não sei, na minha cabeça ele é grande, não é pequeno. O que você pode fazer também, né, mesmo sem ter feito nenhum curso, você pode, como mãe, encostar no seu filho as suas mãos, né? Você pode colocar as mãos aqui nele, né? Ou até no ombro, em algum lugar, e imaginar que essa luz está vindo lá do cosmo, né? Passando como se fosse um tubo de luz gigante de saúde, então pode ser uma luz azul. Gente, o anjo que trabalha especificamente com questões de saúde são todos os anjos da linha Rafaelita, o Rafael e os Rafaelitas, tá? Então eu posso me conectar aos anjos Rafaelitas, né, que é a turma lá do Rafael, e eu posso simplesmente, por exemplo, pensar no anjo enquanto eu tô tocando nele, e vocês vão ver a energia fluindo, é muito louco, flui, você sente assim a mão puxando, né, saindo energia, e muitas vezes a pessoa sente, é muito comum se ficar muito quente, é muito comum se ficar formigando, é muito comum a pessoa dormir, né, criança principalmente, animalzinho de estimação, então você imagina aquilo fluindo para que a cura, né, a reorganização energética ali e física metabólica dele seja mais rápida, e aí ele passa a se recuperar mais rápido, tá? Sempre também com a intenção de que aquilo tá acontecendo por algum motivo, então eu aceito aquilo e eu deixo aquilo acontecer de alguma forma, eu não tento barrar isso, né? Eu só limpo, tá? E isso super funciona. Essa questão de emanar energia através das suas mãos, dos anjos ou de alguém assim. Deixa eu ver o seguinte. 16 anos. Então, quando é uma criança pequena, as crianças adoram isso. Às vezes um adolescente, ele já não gosta muito. Então você pode chegar perto dele e botar a mão ali com a intenção, né? Porque ele é seu filho, tá? E aí você imagina esse tubo de luz passando por você, chegando até ele. Como se você fosse um canal, como se você fosse um cano que tá encanando essa energia para direcionar para ele, tá? Então é assim que funciona. Isso super funciona. E os Rafaelitas, que são os anjos que trabalham com a saúde, né? A manifestação da saúde, a reorganização do corpo em relação à saúde, toda a energia, também super ajuda, né? Nessas horas chamar um Rafaelita, que eles são porretas, eles são realmente muito bons, né?
A gente tem tanta ajuda, gente, né? Nós temos que pedir mais ajuda. Os anjos, eles estão a nosso dispor, né? Os mestres ascensionados, para quem não sabe o que é um mestre ascensionado, são seres espirituais que trabalham na retaguarda do planeta, então eles não atuam especificamente com um indivíduo, com uma pessoa só, mas eles trabalham com as forças da natureza e também com toda a administração planetária. Então eles fazem uma coisa como se fossem, para explicar de um modo mais simples para vocês, de uma forma onde eles mexem com muitas coisas grandiosas, tá? Não é uma única pessoa. É por isso que a gente tem que direcionar sempre a energia, pedir sempre para os nossos anjos. Os anjos, eles são mais qualificados, principalmente o nosso anjo da guarda, para nos ajudar nessas questões, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Façam aí, aproveitem, a gente tem mais ainda um tempinho. Deixa eu ver aqui. Nós estamos falando sobre rituais, sobre energias, sobre esse mundo espiritual, né? E eu trouxe para vocês justamente essa ideia da intenção. Se eu coloco intenção, fica mais fácil. Se eu não coloco intenção, a coisa fica sem energia, fica sem um certo poder, tá? Então, para quem é uma pessoa esotérica, que gosta de um monte de simbolismo, eu vou dar um conselho: estudem o que vocês usam, tá? Porque eu tenho um monte de gente que eu conheço que tem um monte de símbolos em casa, que tem um monte de objetos e compraram porque alguém falou que servia, porque alguém falou que funciona, que não funciona, e a pessoa comprou e ela tem ali o objeto como se fosse algo de enfeite. Então, que não vai fazer efeito nenhum. Mas, se você entende, vai na internet, pesquisa, por exemplo, você pega, né, eu dei o exemplo aqui para vocês de um gráfico, esse aqui é o trígono, é um gráfico radiestésico, né? Ele é um gráfico que ele é feito numa placa, em cobre, né, na cor cobre, tá vendo? Se eu pesquiso a propriedade dele, para que ele funcione, qual é a origem, como as pessoas usam, e aí eu com a intenção, eu uso da forma correta, o potencial dele ele vai ser muito maior. Agora, se eu não sei para que serve, tá? Então eu não tenho nada na minha casa, gente, que eu não sei exatamente para que serve, porque eu pesquiso, né? Eu tenho uma bíblia desse tamanho de simbolismos bem antigos, então tem uns símbolos lá, uns símbolos que muitas pessoas usam e nem sabem que tem uma representação ali, né? Por exemplo, um brasão de família. A pessoa que faz, ela cria certos formatos, figuras que representam uma certa força, um certo potencial da família, né? Então, tem um simbolismo que funciona para a família. Funciona como, não diria que é um símbolo de poder, mas é um símbolo de lembrança de quem eles são. Isso é um brasão, né? Agora, se eu tenho ali, sei lá, em casa um símbolo que eu não sei para que serve, eu não deveria ter. Eu deveria pesquisar, né? Então, pesquisem, tenham sempre essa responsabilidade da própria vida de vocês, de fazer algo que vocês sabem que estão fazendo. Nunca façam algo porque alguém mandou, né? Se a gente pensa num ritual, faz tal coisa, tal simpatia, vai pesquisar, né? De onde vem aquilo, funciona, não funciona, porque é a intenção, tá? Agora, a gente não tem poder sobre o outro, né, gente? Então, tem muita coisa que as pessoas fazem tentando controlar o outro e não vai controlar coisa nenhuma. Então a gente tem que ter essa noção de como funciona isso, tá? Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho mais alguns minutinhos, tenho mais 5 minutinhos. Alguém pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, tô brincando, gente. Esse é um tema bem bacana.
Eu vou ver se eu monto uns temas relacionados a essa coisa energética, né? Falar sobre essa propriedade das cores. Vou falar um pouco sobre, eu falei para vocês que eu quero falar sobre as energias que estão em volta do planeta Terra, que se você fizer uma conexão direta, você pode puxar essa força para você, né? Então eu dei um exemplo outro dia da força da criatividade, ela tem a ver com um raio, vamos chamar assim, né, de força que fica em volta do planeta. E se você intencionalmente se liga aquilo, você vai se conectar a uma fonte criativa muito maior, muito melhor do que qualquer outra coisa. Então é muito legal. Então a gente saber de tudo isso e usar com essa intenção vai funcionar. Agora, se você não tem intenção de estar usando por usar, não vai funcionar, entendeu, gente? Os banhos, né? Então, ai, peraí, eu acho que eu apertei no botão errado. Então, os banhos, ótimo. Então, os banhos não deixam de ser um ritual. Então, quando a pessoa faz um banho com a intenção de limpar algo, criar algo, trazer uma energia para o corpo, é um ritual. Se a pessoa, na hora que ela toma o banho, ela pensa naquilo, vai funcionar muito mais, né? Se a pessoa só toma mecanicamente, a propriedade sim vai fazer um efeito no corpo, porque existe uma propriedade ali da própria erva, tá? Mas é um efeito mais curto, tá, gente? Então vamos lá, os banhos. O que a gente tem que fazer? Pesquisar o que as ervas têm de propriedade, tá? Então, o que eu sempre uso, né, e que super funciona, eu vou dar 2 para vocês que são maravilhosos. O primeiro é a tal da água, água com sal grosso, né? Pode ser sal também normal, se não tiver sal grosso. Onde você põe num potinho, no chuveiro, dissolve, joga do pescoço para baixo. Aí o que você tá fazendo? Você tá limpando, tá? Só que o sal grosso, ele é forte, ele limpa muito, então você tem que repor a sua energia. E aí os esotéricos, as pessoas que entendem mais especificamente disso, eles falam que você tem que repor aquilo com 3 ervas, tá? Por quê? Porque tem todo um simbolismo por trás, trindade, não sei o que lá das quantas. Eu vou falar o que eu faço. Eu não faço isso porque eu sou preguiçosa. Eu tenho uma maior preguiça de catar, botar lá no negócio, ferver, esperar esfriar, depois peneirar. Eu faço, gente, muito raramente. Quando eu tô muito empolgada. O que? Para isso, praticamente não existe isso, porque agora o sal grosso é fácil de fazer, então eu faço, tá? Então, tem uns sabonetes que você compra que também já tem as ervas. Tem sabonete que, sei lá, que tem canela, que tem arruda, que tem sal grosso, né? E você passa, você limpa aquilo com a intenção, também funciona como um banho. Claro que não do mesmo jeito, mas funciona. Um outro banho que é muito legal, que eu aprendi, que na verdade não é um pequeno ritual que super funciona, é o seguinte: você pega uma bacia, tá? Onde caibam os seus pés, põe água quente, quer dizer, o mais quente que você suportar, que você conseguir, sem queimar os pés. Você joga ali uma colher de bicarbonato de sódio, aquele pozinho branco, e uma colher de sal grosso. Você deixa lá o seu pé, tá? Deixa ali uns 10 minutos, até aquela água dar uma esfriada. Ela vai ficando morninha, ela fica, né? Ela vai ficar em temperatura ambiente. Opa, mexi aqui. Aí o que você faz? Na hora que você estiver ali com aquele pé ali, você imagina que aquela água, ela tem um efeito de puxar, né, de drenar a energia negativa, tá? Aí depois você pega aquela água, leva pro chuveiro, toma um banho e joga ela do pescoço para baixo para ela terminar de limpar. Isso também dá para fazer. Isso eu faço muito de vez em quando, mas quando a energia tá, eu sinto a energia mais pesada, funciona super bem, gente, tá? Então, bicarbonato de sódio e sal grosso e água, tá bom?
Então é isso que eu poderia dizer. Pesquisem, gente, porque tem sites por aí que tem um monte de receita de banho, tem uns que vocês vão ver muitas diferenças, porque daí a pessoa que está ensinando aquilo, ela bota o conhecimento dela, ela bota o que ela acha, muitas vezes a pessoa até, tem gente até que inventa coisa por cima, e não é uma crítica, é só um fato. Então vocês têm que pesquisar, né? Faz sentido, não faz? Lembrando que nós precisamos sempre pesquisar em várias fontes. Nunca use uma coisa assim que você está aprendendo vinda de uma única fonte, né? Então pesquisa, né? Então se eu li lá que o sal grosso junto com a erva X e Y é bom, você vai ver vários sites falando a respeito daquilo, você vai chegar a uma conclusão. Você usa. Outra coisa, usa e vê o que acontece. Fez efeito? Não fez. Fez sentido? Não fez. Porque se você faz uma coisa que pra você não faz sentido nenhum, aquilo não vai funcionar, tá? Aquilo vai ficar neutro, basicamente. Vai funcionar muito pouquinho. Totalmente diferente. O Alexandre está perguntando o seguinte: qual a diferença de energia, da energia do reiki para uma energia do anjo? O reiki, gente, é uma energia que tem uma propriedade muito alta de amor. Reiki é amor puro. É um amor que transforma. Então, o local, o lugar de onde vem essa energia e a intenção, então a intenção da energia reiki, ela tem a ver com esse amor que transforma, porque o amor, gente, é energia absolutamente poderosa que existe. Ela tá, a alegria também, né, tá ali bem em cima, bem junto, ó, o amor, a alegria, né, são energias que têm, assim, qualidades poderosíssimas, tá? Então, o reiki, ele tá ligado à energia do amor. A energia do anjo depende do anjo. Se for um rafaelita, ele tem mais a ligação com as questões de saúde, então ele consegue fazer transformações até metabólicas e tudo mais. Se for um anjo que trabalha com trovão, ele vai ter mais essa propriedade aí de ter essa ligação com essas questões relacionadas à natureza, os devas da natureza, né, que são os seres, né, que trabalham com a natureza. Então tem diferença, tá, Alexandre, mas a diferença está basicamente na intenção, tá? A intenção é sempre o que acaba ficando como o mais importante. Entenderam, gente? Gente, esse tema é maravilhoso, né? A gente fica conversando um tempão. Eu preciso encerrar por hoje. Eu super agradeço a presença de vocês, né? Chamem outras pessoas para as próximas lives, porque quanto mais pessoas tem, quanto mais pessoas fazem perguntas, mais a gente aprende, né? Porque a gente aprende com a dúvida do outro também, a gente aprende a se soltar também. Às vezes a pessoa fica presa e fica com medo de fazer uma pergunta, mas vem o outro e faz, aí a pessoa começa a se soltar e a gente se torna uma comunidade, né, de amigos que estão ali trocando ideias, né? A minha intenção é ajudá-los. Então eu super agradeço pela noite de hoje, né? Deu certo até com a chuva, né? Porque essa chuva veio numa boa hora. Eu achei que o barulho ia atrapalhar, mas pelo jeito não atrapalhou. E tá que tá, viu, gente? A chuva tá que tá, os trovões aqui. Então eu super agradeço para vocês, vocês. E amanhã a gente continua o nosso papo falando aí de tudo isso. E, gente, só um recadinho. Eu não vou mais fazer 8h30, eu vou fazer todos os dias 9h30, tá bom? Porque o meu último cliente eu sempre atendo às 8. Então é das 8 às 9. E aí até eu subir fica meio apertado. Então eu vou fazer 9h30 e aí eu não tenho que ficar mudando todo dia, né? Porque o dia que eu tava sem cliente nesse horário das 8, põe 8h30. O dia que eu tenho cliente, passava para as 9. Então fica mais fácil para mim, tá bom? Quem não puder assistir a live, eu tô sempre gravando e colocando no YouTube, ou tá aí na minha timeline, então vocês podem também assistir no outro dia, tá bom? Gente, uma excelente noite para vocês, durmam com os anjos,
E lembrem que a intenção de mudar a vida de vocês já é um grande começo. Então, se eu tenho a intenção de mudar algo na minha vida, a minha mente começa a prestar atenção nos aspectos que eu tenho que olhar, nos aspectos que eu tenho que mudar. Isso já vai fazer uma grande diferença na vida da gente. Boa noite, gente.